Ó, eu vou botar aqui, muito prazer te ter no Tá na Roda, senador Jorge Seife, aqui com a gente, participando do Tá na Roda. Já quis ter você aqui no programa algumas vezes, que bom tê-lo pela primeira vez, para falar dessa reforma tributária. Gerou muito debate. Ah, teve racha no PL, não teve. Ah, Tarcísio estava certo, não estava. Bolsonaro, o que aconteceu? Aí fizeram as pazes. A pergunta é, primeiro, seja sempre bem-vindo aqui no Tá na Roda. E o que o Senado, os senadores conservadores podem fazer para que haja as mudanças necessárias nessa reforma tributária para que não aconteça o quê? Que o povo pague a conta. Que aumente os impostos sobre os serviços, sobre as mercadorias. Vai ter como evitar? Seja bem-vindo, Seife. Tiago, você está me ouvindo? Sim. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Tô te ouvindo. Eu estava sem áudio aqui, rapaz. Você deve ter feito uma apresentação linda sobre mim aí e eu não ouvi nada, mas tudo bem, depois eu recupero. Boa tarde, Pilhado, boa tarde, Pavinato, boa tarde, Sanderson Capês, Ricardo Holtz e Felipe Monteiro. Obrigado pela oportunidade aí. Vejam, o Sanderson sabe, Sanderson está aí, meu amigo Sanderson do Rio Grande do Sul. Aliás, um grande guerreiro do Rio Grande do Sul, que foi reeleito pelo seu brilhante trabalho pelo nosso sul do Brasil e dentro do nosso parlamento. Pergunta ao Sanderson, Pilhado, pergunta a ele quanto tempo ele teve para ler a reforma tributária depois da versão final com as emendas aglutinativas. Pergunta a ele se ele teve 40 minutos para ler mais de 150 páginas. Pergunta aí. Você teve, Sanderson, mais de 40 minutos para ler as cento e quantas páginas? 140. 140 páginas. Quero primeiro, Tiago, cumprimentar o senador Jorge Seife, que chegou no parlamento e já é dos destaques dentro do Senado. Uma pessoa que, aliás, é um grande empresário, conhece o sistema tributário, porque é aquele dentro do empreendedorismo que recolhe e que sustenta a máquina como um todo, a máquina do Estado. Então, Jorge Seife, meu amigo, parabéns pelo brilhantismo que você já apresenta a favor da sua excelência e o povo brasileiro. Porque, afinal de contas, estamos ali todos trabalhando para melhorar a condição de vida da população brasileira. Eu tenho dito, né, aqui, Pavinato, que é um analista que está todo dia na imprensa, isso é importante. Não quero atacar jamais nenhum deputado federal. Mas o parlamentar que votou a favor da reforma tributária agora é, no mínimo, irresponsável. Porque foram 30 minutos antes da votação, quando nós tivemos o acesso no sistema do texto final. Então, aqueles que votaram a favor, votaram por ouvir dizer. Não conheceram o texto. Porque em 30 minutos é impossível fazer uma leitura. Em 30 minutos é impossível fazer uma análise, apresentar sugestões, críticas, enfim. Então, naquela intenção de patrolar, e patrolaram, né? Nós da oposição nos reunimos ali em torno de 100 parlamentares de Ceará, independente do mérito, vamos votar contra, porque é impossível votar às escuras um projeto que depois vimos não é bom para o Brasil. É bom de forma setorial para o Estado de São Paulo, porque a indústria, o Parque Industrial Brasileiro, na sua maior parte, está em São Paulo, e claro, a indústria brasileira precisava ter mais força e musculatura para competir com o comércio internacional, com a indústria internacional. Isso tem algo de bom, mas todo o resto é ruim. A população brasileira vai pagar mais carga tributária. A carga tributária brasileira vai aumentar. Só por isso, somado ao fato de forma truculenta, apresentarem um texto 30 minutos antes de uma reforma complexa como é a reforma tributária. Não estamos falando aqui de projeto que denomina ponte ou rodovia federal. Não. É um projeto esperado há 40 anos e aí, infelizmente, não houve discussão. Agora estamos vendo que a população brasileira vai pagar uma carga tributária ainda maior, que já é grande. A carga tributária do Brasil hoje em torno de 35% e pode ir a mais de 40%. Então, senadores, eu confio demais na disposição, na honradez e na qualidade de trabalho do senador Jorge Seife. Esperamos que o Senado modifique e aí vote para a Câmara, e a Câmara, de forma responsável, debatam
sobre tudo aquilo e aí sim podemos votar de forma consciente. Ó, eu vou botar na roda, eu sei que o Felipe quer falar, Capês quer falar, Pavinato, Ricardo, todo mundo. Só que, Seife, primeiro eu vou perguntar pra você, que é nosso convidado até pra falar muito sobre essas mudanças que podem acontecer. O Sanderson deixou claro, ele espera que o Senado consiga fazer mudanças. Só que a gente observa muitas vezes que o Senado não tem uma maioria conservadora, muito pelo contrário. Diante de tudo que a gente vai vendo, eu dou um exemplo aqui sempre, falo na sua cara, como falei do Magno Malta, porque admiro o trabalho de vocês. O Senado era a única instituição que poderia dar limites ao poder do judiciário hoje. E não dá. A gente não vê o Senado conseguindo dar um limite à ação do judiciário hoje no Brasil. O que faz nós a crermos, a população, de que o Senado vai conseguir fazer mudanças na reforma tributária? E a minha pergunta, quais são as mudanças que você, pelo menos, pensa em fazer nessa reforma para prejudicar menos o povo brasileiro? E se você acha que tem uma aliança forte da direita nessa sua causa? Asmar, vamos lá. Sem dúvida nenhuma, né, não é uma reforma da direita nem da esquerda. O Brasil necessita de uma reforma tributária, de uma transparência tributária e de uma redução burocrática dos tributos. Nós precisamos saber o que nós pagamos, como pagamos. Hoje, para mim, a profissão mais difícil do Brasil se chama realmente o contador, o tributarista, porque é um manicômio tributário. Isso aí, eu creio que, independente de posições políticas, ideológicas, nós todos estamos na mesma página. Precisamos fazer uma reforma. No entanto, a reforma como foi apresentada, da forma assodada, atropelada, apressada que foi apresentada, realmente o Senado tem a grande responsabilidade de se debruçar. E isso aí nós temos um grupo de senadores, com os 81 senadores, e o relator Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, já se comprometeu com todos. Ele é um homem experimentado, um político experiente, né? Assim como o Vanderlan Cardoso, que é o nosso presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Nós queríamos que o texto passasse pela CAI, né? A Comissão de Assuntos Econômicos. Não vai ser possível passar pela CAI, mas faremos audiências públicas para ouvir todos os setores. O que não pode, Asmar, o que não pode é, em nome de uma simplificação tributária, o brasileiro pagar 1 centavo a mais de imposto. Nós já somos, né, no ranking mundial, o povo que mais paga imposto no mundo. Isso não é exagero. Então, a nossa carga tributária, além de ser confusa, complexa, burocrática, cara, ela ainda, em nome de uma simplificação, não pode sobrecarregar mais o brasileiro. Outra crítica grande que eu faço, eu estava lendo uma matéria no Poder 360 com nomes consagrados, ex-secretários de Fazenda, tributaristas, secretários de Fazenda dos estados, e está todo mundo desesperado porque esse texto é um salto no escuro. Não sabemos o que vai acontecer e todos estão muito pessimistas que, ao ampliar a base de tributação, com essas mudanças, isso realmente vai impactar mais na vida do brasileiro. E o Senado Federal tem essa responsabilidade de fazer análises muito mais analíticas, muito mais profundas, com calma, ouvindo setores, consultando sociedade, consultando nós, pares dentro do Senado. São 3 senadores para cada estado brasileiro, ou seja, é uma casa muito mais equilibrada para que ninguém saia perdendo. Por exemplo, o setor de serviços, Pavinato, está desesperado porque as perspectivas são de aumento de mais de 180% no serviço. E o que é serviço, pilhado? O que é serviço? É cabeleireiro, é plano de saúde, são hotéis, tudo que são serviços médicos, dentistas, tudo isso que impacta diretamente na vida do brasileiro. Então, nós, o nosso compromisso enquanto senadores é nos debruçarmos cautelosamente, com cuidado, com responsabilidade, para dar realmente um texto que sirva aos brasileiros. Agora, tem muito tema aí, todo mundo na roda quer falar. Capês, antes de passar para você, eu quero só lembrar que a gente teve
essa aprovação relâmpago, né? A gente teve essa aprovação relâmpago, mas também tivemos, né, uma explicação para essa aprovação. Foram bilhões de reais colocados na mesa para votos. E aí é tudo aquilo que a gente sempre fala, não vou tornar repetitivo, tudo que é imoral é ilegal, que o Pavinato diz isso. Deveria ser, né? Deveria ser ilegal. Isso é imoral. Bilhões de reais para que essa reforma fosse aprovada tão rápido. Sim. Agora, o Senado vai ter força para mudar essa reforma? É a minha pergunta. Senador Jorge Seif, parabéns pelo seu trabalho, pela maneira como o senhor vem desenvolvendo e pela sua luta aí no Senado, não é? Não deve estar sendo fácil. Houve um trem pagador na Câmara dos Deputados, né? 8 bi de emenda, oferta de cargos, distribuição de cargos, e isso justifica por que foi aprovado sem leitura, sem discussão, em cima da hora, essa proposta de emenda constitucional. No Senado Federal, o senhor teme a ação do trem pagador, com bilhões de emendas também, distribuição de cargos, para que essa reforma seja aprovada com, não digo que não vai ter mudanças, mas mudanças meramente superficiais, de perfumaria? Ou existe um núcleo capaz de resistir, já que são necessários 3/5 do Senado, né? É necessário 60%, 81 vezes 6 dá quase 50 votos. Então, de 81. O senhor acha que existe condição de fazer um estudo e uma discussão um pouco mais refletida? E até que ponto é possível evitar aumento de carga tributária quando o governo estoura qualquer teto de gastos e está gastando adoidado como nunca e provocando desequilíbrio fiscal? Como é que ele vai admitir uma reforma que não traga aumento de arrecadação num cenário em que ele gasta de maneira irresponsável, violando o teto de gastos, acabando com o equilíbrio fiscal? Essas duas questões, o comportamento do Senado diante de uma possível sedução política por cargos, cooptação, o Sandro já vai direto, tá certo. Cooptação, sedução do safadão também. Você não pode esquecer a sedução do safadão. Essa é a minha pergunta. O Thiago daqui a pouco vem também com a sua criatividade. Não, criatividade. E não sou eu quem faz os fatos da vida, isso é Deus. Eu não dei bilhete do Cruzeiro do Safadão pra ninguém. E antes dele responder, padre, que você tá falando, é prejudicial pro povo brasileiro? Porque é o que eu falo, a gente fala tanto de reforma tributária, e aí eu vou falar pro nosso público, que às vezes não entende muita coisa do que está sendo falada. Mas o que ele quer saber, ele vai pagar mais imposto? Quem tá assistindo a gente vai pagar mais imposto por causa dessa reforma tributária? Eu acho que isso é o principal que o povo brasileiro precisa saber. Se não pagar mais imposto, como é que vai financiar toda essa gastança? Vai pagar mais imposto, sim. Eu não consegui... Felipe, doutor Felipe, eu não consegui ler o texto. Esquece do microfone. Thiago, eu não consegui ler o texto em 30 minutos, mas depois eu sentei e fui ler, né? E eu, com base, eu sou do ramo do direito, estudei alguma coisa sobre direito tributário, doutor Capês, mas me baseando também em tributaristas de renome, como citou o Seif, senador Seif, vai aumentar a carga tributária. Não é verdade quando parte da imprensa, presidente atual da República, Lula e Haddad, diz que vai diminuir. Isso aí não é verdade. Só o serviço vai aumentar 180%. E a maior parte do PIB brasileiro vem dos serviços. E falam assim, mas médico paga pouco, advogado paga pouco, contador paga pouco. Sim, e o eletricista, e a cabeleireira, e o sujeito que é o padeiro, e aí? Então... Não, e outra coisa, Sanderson, se você vai aumentar do serviço, o serviço vai aumentar o preço para ele ganhar mais. Mas é óbvio. Isso é óbvio. Então, e outra coisa mais. Que nós levantamos. Vamos que não tivesse mudado nada. Mas apenas a centralização que foi estabelecida e foi aprovada, não com o meu voto na Câmara. Se só a centralização que foi estabelecida tivesse sido votada e aprovada, já não prestaria essa reforma. Porque hoje, os municípios e estados têm autonomia arrecadatória e não vão ter mais. Isso vai contra a lógica da arrecadação no mundo afora. Os países todos estão se descentralizando, doutor Fernando Capês, desconcentrando, que é a palavra certa, estão se desconcentrando, e o Brasil centralizando o poder justamente num momento em que o chefe do Poder Executivo não tem moral e não tem histórico nem vida pregressa para falar em reforma alguma. Quanto mais uma reforma... Quanto mais uma reforma como a tributária. Felipe, Lula é um gastador, Lula é um perdulário. Lula e seus asseclas são perdulários. Logo,
podem falar sobre qualquer coisa, menos em reforma tributária.